Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência ao estudo do livro Paulo Estevão, nós estamos aqui no ápice, né? Não sei se seria o ápice, porque esse livro é feito de tantos ápices, tantos momentos assim, mas o ponto, né, o marcante, que é a, a mudança de chave, digamos assim, né, o momento decisivo e crucial do encontro de Saulo com Jesus, né? É, e esse encontro se dá ali às portas de Damasco, no deserto ali na entrada da cidade, né? Um pouquinho antes da entrada da cidade, ou seja, antes dele chegar no local onde ele ia fazer uma tarefa. É bem simbólico isso, né? Porque ele estava indo para Damasco para fazer uma ação, para cometer um erro, né? Ou seja, então Jesus aparece para ele antes dele cruzar a entrada. Por quê? Porque aí a decisão seria dele. Ele teria o livre-arbítrio de poder continuar irredutível, né? E falar, não, imagina, eu vim aqui fazer um trabalho e eu vou fazer o meu trabalho, né? Como ele levava muito a sério. Então foi antes da entrada, para que ele pudesse decidir o que fazer ao entrar. É profundo, né? Tudo que Jesus fez e falou e agiu, tudo tem um símbolo, né? Tudo tem um significado. Então, essa aparição antes da entrada não é por acaso. Essa aparição do Cristo antes dele entrar não tem nada de acaso, né? Ele poderia ter aparecido, não, tinha que ser logo antes, tipo assim, olha, último aviso, porque ele estava recebendo vários avisos, né? O primeiro aviso foi ali quando no interrogatório do Estevão. Então, aquela defesa do Estevão ali já foi um primeiro chamamento. As conversas com a Abigail foram antes, foram outras. E antes até da Abigail, que foi a última que conversou com ele, o próprio mestre, Gamaliel, seu próprio professor, falou algumas coisas que também foram chamados que ele não acabou não ouvindo. Por fim, o próprio Cristo vem e fala. Só que fala para ele no momento e num lugar crucial. Para quê? Para deixá-lo, como os espíritos amorosos fazem, né? Jamais eles influenciam no nosso livre-arbítrio, para deixá-lo livre para poder entrar na cidade e ver o que ele ia fazer ou não. Porque ele ia entrar com um propósito, mas então antes de entrar, fica sabendo, não é? Eu sou Jesus, a quem tem perseguido. Então, assim, agora é com você. Você vai continuar me perseguindo? Ou vai entrar na cidade e fazer alguma coisa de diferente? Jesus não falou isso para ele, mas o significado seria esse. Então, é um momento crucial da obra, né, que vale a pena a gente refletir sobre por que Jesus não apareceu longe ou não apareceu depois que ele entrou na cidade, mas foi antes dele entrar na cidade, para que desse tempo dele refletir qual seria a postura dele, para que ele escolhesse, para que ele decidisse, ou seja, para que a sua liberdade de ação sendo respeitada e que o mérito ou o demérito fosse totalmente dele, né? E nós estamos bem nessa parte, né, do diálogo, depois que Jesus aparece para ele, e terminamos a nossa leitura, que veja qual foi a decisão dele, né? E imediatamente, quando ele vê, ele cai de joelhos, né? Ele pergunta quem é, Jesus diz quem é, só responde, né? E aquela energia tão poderosa, aquela força tão magnânima, né, que Emmanuel descreve toda a sensação de Paulo em alguns nos 2 ou 3 parágrafos assim riquíssimos. Emmanuel consegue ali de uma forma poética maravilhosa descrever todo o turbilhão de pensamentos e emoções que passaram ali pela mente e pelo sentimento todo de Saulo naquele minuto, né? Foi um minuto em que passou a vida toda em revista ali,
E é engraçado, né? Mais uma coisa aqui para a gente entender. Costuma-se dizer que as pessoas, assim, né, no momento da morte, quando está prestes ali a desencarnar e tudo mais, parece que a vida passa em revista em um minuto, né? E veja que Saulo, quando ele, depois que se torna Paulo, ele traz a ideia da morte do homem velho, né, e o nascimento do homem novo. Veja que esse momento da estrada ali foi um momento mesmo quase que de uma morte, né, porque passou nesse minuto, como Emmanuel descreve, passou em revista toda a sua vida, todos os seus pensamentos, todos os seus valores, tudo, né, passou por ele assim, e ele ele já toma a decisão, né? E como que ele toma a decisão dele? Ele não questiona nada, não, mas por quê? Mas é verdade, não fala nada, ele só se coloca assim, olha, ele diz assim, olha, ele só fala assim, ele pergunta quem é, né? Jesus explica, vem todo esse turbilhão de ideias, e ele imediatamente, no minuto seguinte, no minuto a vida passa toda em revista ali, né? No turbilhão dos seus pensamentos, e no minuto seguinte ele só pergunta: Senhor, que quereis que eu faça? Ou seja, só isso, essa frase, Senhor, que quereis que eu faça, é o mesmo que, é a mesma coisa, tá? Senhor, estou às ordens, manda que eu faço. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo para Jesus. E foi isso que nós lemos ali no final da semana passada. Eu retomo aqui para a gente recapitular, né? Então, dessa frase de Saulo, a gente continua a leitura. Quando ele diz assim, olha, Senhor, que quereis que eu faça? Então, continuando, né, aqui na narração de Emmanuel, olha, relembrando a semana passada, o último parágrafo, aquela alma resoluta, mesmo no transe de uma capitulação incondicional, humilhada e ferida em seus princípios mais estimáveis, dava mostras de sua nobreza e lealdade. Olha, lealdade, veja, ele estava só esquecido do plano, né, do projeto que estava traçado para ele desde antes dele reencarnar. Aí Jesus veio e lembrou, né, e ali veio com força total, porque ele simplesmente se coloca, estou às ordens, né? Encontrando a revelação maior em face do amor que Jesus lhe demonstrava solícito, Saulo de Tarso não escolhe tarefas para servi-lo na renovação de seus esforços de homem. Então, ele não, né? Ele só pergunta o que quer que eu faça, ou seja, qualquer coisa que eu tiver que fazer, eu vou fazer, né? Entregando-se-lhe de alma e corpo, como se fora ínfimo servo. Interroga com humildade o que desejava que o mestre, o que desejava o mestre da sua cooperação. E agora, né? Agora nós vamos continuar a leitura a partir de hoje, né? Que é assim, olha, vamos ver o que Jesus vai dizer para ele. Foi aí que Jesus, contemplando-o mais amorosamente e dando-lhe a entender a necessidade de os homens se harmonizarem no trabalho comum da edificação de todos, no amor universal em seu nome, esclareceu generosamente. E palavras assim que ao longo desse livro nós vamos anotar aí que Saulo vai escutar isso algumas vezes, né? Então a primeira vez é que ele vai escutar, olha, levanta-te, Saulo, porque ele está caído, ele está de joelhos, né? Ele cai do animal e ali ele permanece até que ele vê aquela figura de Jesus. Então, a primeira coisa, Jesus fala para ele, levanta-te, Saulo. Esse levanta-te também tem todo um significado para nós, que é o quê? Não há progresso sem trabalho e não há trabalho no repouso, né? Sentado, deitado, encostado, né? O trabalho, a labuta, a luta exige o quê? Que estejamos de pé, que estejamos, que caminhemos, e nós vamos ver quanto que esse homem andou, né?
segundo os cálculos aí do professor Severino Celestino, que é um estudioso, e eu gosto muito de acompanhar as coisas dele para trazer aqui para a gente, estudar, né? Então ele é um estudioso, assim, ele é um cientista, na verdade, não é coisas da cabeça dele, ele faz um trabalho científico, de, de, quase que de um arqueólogo, né, alguma coisa assim, volta ao passado, faz um trabalho de pesquisa assim magnífico, e dentro desse trabalho ele levantou aí a quilometragem que Saulo andou, né, que seria mais ou menos ali a pé, mais ou menos acho que é isso, salvo engano, eu vou trazer essa informação com exatidão, mas é mais ou menos ali 12 mil quilômetros, né? É, a pé demais, né? Em nome de Jesus. Então ele levanta e faz o que tem que ser feito. Então quando Jesus diz para ele, levanta-te, Saulo, está dizendo para ele, olha, mãos à obra. Não é hora de ficar aí chorando. Isso serve para nós, né? A partir do momento que a gente toma uma decisão de dar uma guinada na nossa vida, não importa o que a gente fez antes, não importa. O que importa é do momento da decisão para frente. E do momento da decisão para frente, não dá para ficar perdendo tempo, digamos assim, com lamentações, com sentimento de culpa, com medo, com remorso. Não dá, né? É levantar e trabalhar, mão na massa, fazer o que tiver que ser feito. Então, quando Jesus convida ele a levantar, já está implicitamente dizendo, olha, força que vai ser necessário você fazer muitas coisas, né? E ele dá a primeira instrução, olha, levanta-te, Saulo, entra na cidade, veja, agora entra, e lá te será dito o que te convém fazer, né? Então, ali ele tomou a resolução, ele poderia ali nessa conversa, né? Ele poderia ignorar completamente o que ele estava vendo, né? Ele podia fechar as suas portas fluídicas, as suas portas espirituais, né? Para aquele momento. E ele não fez isso, ele estava totalmente aberto a isso, né? Então, o moço tarcense não mais percebeu o vulto amorável, guardando a impressão de estar mergulhado num mar de sombras. Prosternado, continuava chorando, causando piedade aos companheiros. Esfregou os olhos, como se desejasse rasgar o véu que lhe obscurecia a vista, mas só conseguia tatear no seio das trevas densas. Olha só. Então ele percebe, né, que ele está, olha, veja como que é o poder que nós temos assim de moldar mesmo até o nosso perispírito. Aquele momento para o Saulo foi tão importante para o seu espírito, que ele percebe o quanto ele estava cego. Ele percebe que ele passou uma vida inteira de cegueira. E olha o que acontece ali no seu perispírito, né? Essa sensação tão profunda, ele acessa ali o seu corpo perispiritual, né, de alguma forma, e ele tem essa constatação: eu passei uma vida cego, fazendo coisas totalmente contrárias daquilo que eu achava que era o certo, por pura cegueira. E olha, então ele esfrega os olhos como se desejasse rasgar o véu que lhe obscurecia a vista, mas só conseguia tatear no seio das trevas densas. Aos poucos, começou a perceber a presença dos amigos que pareciam comentar a situação. Então ele estava num transe tão profundo que ele levou um tempo para perceber ali a chegada desses amigos que viam ele. Então Jesus já não está mais ali, né? Dá essa só mesmo a sua presença já proporciona tudo. Poucas foram as palavras de Jesus para ele, mas o suficiente para causar toda essa transformação, né? Então aí começa lá os colegas percebendo aquela cena e achando tudo muito estranho, né? E eles começam a conversar entre eles. Olha,
Afinal, Jacó, dizia um deles, evidenciando grande preocupação, que faremos agora? Acho bom, respondia o interpelado, enviarmos Jonas a Damasco, requisitando providências imediatas. Então, eles estavam em três, olha. Um era o Jacó, o outro era o interpelado e o outro era o Jonas, né? Mas que se teria passado? Perguntava o velho respeitável que respondia por Jonas. Então tinha, né? Então esse Jonas era um senhor, né? Era um velho respeitável que perguntava: mas o que será que está acontecendo aqui? Não estava entendendo, né? E aí o Jacó diz: olha, não sei bem, esclarecia Jacó impressionado. A princípio, então veja, olha o que eles percebem aqui, né? A princípio, notei intensa luz nos céus e logo em seguida ouvi que ele pedia socorro. Nem tive tempo de atender, porque no mesmo instante ele caiu do animal sem poder esperar qualquer recurso. Então, o que a gente deduz aqui, né? Embora fosse uma pequena caravana composta de 4 pessoas, Saulo e mais 3, esses 3 aqui, eles não estavam andando juntinhos, né? Eles mantinham a impressão que dá é que eles mantinham uma certa distância. Eu não saberia dizer se os 3 iam à frente e Saulo sozinho atrás. Emmanuel, talvez eu tivesse que voltar aqui para tentar ver, né? Mas a gente pode vejo isso e se for o caso, a gente traz a semana que vem. Eu não me recordo se lemos como que essa caravana estava disposta, né? Se Saulo um pouco atrás e os 3 à frente, ou se o contrário, né? Se os 3 atrás e Saulo à frente, não saberia dizer, né? Mas o que dá para a gente deduzir é que eles não andavam os 4 juntos, que Saulo estava mais afastado, tanto que ele estava ali divagando nos seus pensamentos, nas suas conjecturas, né? Nesse mergulho dentro de si mesmo, antes da aparição de Jesus, como vimos, né? Então, eles estavam. Então, o que eles perceberam? Eu creio que deveria ser por essa descrição aqui, talvez o Saulo estivesse à frente e os 3 atrás. Por quê? Porque eles perceberam a luz intensa, né? E ele cai e grita por socorro. E é nesse momento, até eles chegarem, que tudo se deu. Foi muito rápido, né? Como o Emmanuel coloca, foi tipo assim, minutos, pouquíssimos minutos, né? Esse encontro. Foi uma coisa muito rápida. Que eles chegam ali, encontram Saulo caído ali, de joelhos ou sentado, não sei, no deserto, e naquela situação. E eles estão dizendo, né? Que só percebeu uma luz intensa no céu e não tiveram tempo nem de atender, porque no mesmo instante ele caiu do animal sem poder esperar qualquer recurso. Aconteceu alguma coisa ali, né? Que eles não estavam entendendo e foi tudo muito rápido. O que me preocupa, ponderava Demétrio, então são Jacó, Jonas e Demétrio, são os 3, colegas, olha, Jacó, Jonas e Demétrio. O que me preocupa, ponderava Demétrio, é que esse diálogo com as sombras, veja, né? Ele não estava entendendo porque eles perceberam ali que Saulo conversava. Por que fala sombra? Com ninguém, né? Porque eles não estavam vendo mais nada. Com quem conversará ele se lhe escutamos a voz e não vemos ninguém? Que se passará aqui nesta hora sem que possamos compreender? Então eles percebem ali que Saulo estava conversando com alguém, mas eles não viam ninguém, além desse clarão no céu, né? Mas não percebes que o chefe está em delírio? E é essa, né? Como nós vamos ver, é essa versão aí, a história que vai correr. Isso aqui é uma coisa para a gente perceber, né? Quem escolhe Jesus, que não. Isso para nós que somos espíritas,
E o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma e a mesma coisa, como nos ensina no Evangelho, né? Então, quando nós nos candidatamos a ser espíritas e ser cristãos, então quem se candidata a ser cristão, a seguir o Cristo, a viver, não é? A viver de acordo com Cristo, que não espere no mundo de provas e expiações vantagens, facilidades, moleza. Não, muito pelo contrário, né? Quem se candidatar a ser cristão, que pelo contrário, no mundo de provas e expiação, que espere maledicência dos outros em relação, julgamento, incompreensões, desprezo, traições, né? Porque foi isso mesmo que o próprio Cristo recebeu. Imagine aqueles que vão tentar fazer o que ele fez ou aprender com ele, como ele era, né? Então, num mundo cuja vibração ainda não está de acordo, né? Que não esperemos assim alegrias, não por agora, né? Como o próprio Jesus disse, o reino dele não é deste mundo. Né? São glórias que vêm para o futuro, mas por agora são dificuldades mesmo. E logo a primeira coisa que a gente vai ver aqui com Saulo, né, o glorioso, tá, o respeitado, é isso aqui, olha, ele vai ser tratado como alguém que está em delírio, como um louco, alguém que enlouqueceu, né? Então, olha, mas não percebes que o chefe está em delírio? Objetou Jacó prudentemente. As grandes viagens com o sol causticante, e é um sol danado mesmo, né? O próprio professor Severino, nesses seus estudos, ele vai muito para aquela região, ele viaja todo ano lá para essa, né? Ele já fez todos esses caminhos dentro das suas pesquisas, né? Ele fez os caminhos de Saulo, fez os caminhos de Jesus, né? De grandes vultos aí. E ele fala que assim, se a gente aqui reclama de calor de 40 graus, no deserto faz 60, né? E de madrugada à noite as temperaturas caem abaixo de zero. Então é um ambiente assim inóspito mesmo, né? Então olha só, as grandes viagens com o sol causticante costumam abater as organizações mais resistentes. De fato é terrível, né? Além disso, como vimos, desde a manhã ele parece acabrunhado e doente, porque ele estava mesmo ali, né? Numa melancolia, ele estava viajando dentro dele mesmo, né? Não é fácil fazer isso que ele fez, né? Autoconhecer-se não é fácil, exige coragem, é difícil, né? Não se alimentou, enfraqueceu-se com o esforço destes dias tão longos que vimos atravessando, desde Jerusalém com grande sacrifício. A meu ver, concluía, abanando a cabeça entristecido, trata-se de um desses casos de febres que atacam repentinamente no deserto. Então eles começam a conjecturar o que pode estar acontecendo, né? O velho Jonas, no entanto, de olhos arregalados, fixava o rabino soluçante com grande admiração. Depois de ouvir a opinião dos companheiros, falou receoso, como se temesse ofender alguma entidade desconhecida. Então, esse dos três, né? Esse senhor, que era um velho já mais experiente, ele já tinha ali um certo respeito maior, né? Uma certa. Ele já não julgava tanto, ele já está mais, né? Ele já está mais digamos assim, ele vai falar alguma coisa, olha, ele acha que poderia estar acontecendo alguma coisa além só, né, de um problema meramente fisiológico, físico, né, então ele diz, olha, tenho grande experiência dessas marchas com sol a pino, gastei a mocidade conduzindo camelos através dos desertos da Arábia, mas nunca vi um doente nesses lugares com essas características. A febre dos que caem extenuados no caminho não se manifesta com delírio e com lágrimas. Olha que ponderação racional, né? Não é assim o sintoma da febre, né?
O enfermo cai abatido sem reações. Aqui, porém, observamos o patrão como se estivesse a conversar com um homem invisível para nós. Olha que sábio, né, que ele está sendo. Era mais velho, né? Reluto em aceitar essa hipótese, mas estou desconfiado de que em tudo isso haja sinal dos sortilégios do caminho, entre aspas aqui, né? Então, os sortilégios do caminho é que eles não conseguiam entender os fenômenos que aconteciam ali, né? Entre os seguidores de Jesus. E ele continua dizendo, olha, os seguidores do carpinteiro sabem processos mágicos que estamos longe de compreender. Não ignoramos que o doutor que se consagrou à tarefa de persegui-los, onde se encontram. Quem sabe planejaram contra ele alguma vingança cruel? Ofereci-me para vir a Damasco a fim de fugir dos meus parentes que parecem seduzidos por essas doutrinas novas. Né? Veja que ele, apesar de ser sábio, ele ainda não tinha acordado para algumas coisas, né? Onde já se viu curar a cegueira de alguém com a simples imposição das mãos? Então eles achavam umas coisas assim estranhas, absurdas e achavam que eram sortilégios e magias, né? Entretanto, meu irmão curou-se com o famoso Simão Pedro. Só a feitiçaria, a meu ver, esclarecerá essas coisas. Vendo tantos fatos misteriosos em minha própria casa, tive medo de Satanás e fugi. Olha a ignorância aqui, né? Na verdade, veja que é apesar da experiência pela idade, né, de algumas coisas, mas ainda um espírito ignorante para as coisas do espírito. Recolhido em si próprio, surpreendido no meio das trevas densas que o envolviam, Saulo escutou os comentários dos amigos, experimentando grande abatimento, como se voltasse exausto e cego de uma imensa derrota. Limpando as lágrimas, chamou um deles com profunda humildade. Olha só, veja como é uma mudança de chave mesmo. Ele se descobriu. Ele descobriu como ele era, né? Acudiram todos solicitamente. Que aconteceu? Perguntou Jacó, preocupado e ansioso. Estamos aflitos por vossa causa. Estais doente, Senhor? Providenciaremos o que julgardes necessário. Saulo fez um gesto triste e acrescentou. Veja, olha só, né? Ele conseguiu, vamos dizer assim, somatizar, acessar o seu corpo perispiritual, que de fato passou uma vida cego e não estava enxergando a verdade, né? E isso refletiu no seu corpo físico. Olha, estou cego. Ele responde, estou cego. Mas que foi? Perguntou o outro inquieto. Eu vi Jesus Nazareno, disse contrito, inteiramente modificado. Inteiramente modificado, diz Emmanuel aqui. Jonas fez um sinal significativo, como a afirmar aos companheiros que tinha razão, entreolhando-se todos muito admirados. Entenderam de modo instintivo que o jovem rabino se havia perturbado. Jacó, que era pessoa de sua intimidade, tomou a iniciativa das primeiras providências e acentuou: Senhor, lamentamos vossa enfermidade. Precisamos resolver quanto ao destino da caravana. O doutor de Tarso, entretanto, revelando uma humildade que jamais se coadunara com o seu feitio dominador, deixou cair uma lágrima e respondeu com profunda tristeza: Jacó, não te preocupes comigo. Relativamente ao que me cumpre fazer, preciso chegar a Damasco sem demora. Quanto a vocês,
E a voz reticenciosa quebrantara-se dolorosamente, como premida de grande angústia, para concluir em tom amargo: façam como quiserem, pois até agora vocês eram meus servos, mas de hora em diante eu também sou escravo, não mais pertenço a mim mesmo. Gente, e aqui a gente vai terminar, né? Uma frase de impacto que ele diz ali para os seus colegas, uma fase de impacto que uma e é tanto impacto, né, que até aqui nós vimos a personalidade austera dele. Então, dizer uma frase com esse valor, uma personalidade como a dele, não era só uma frase bonita, era algo realmente transformador, né? E aqui nós paramos e nós vamos continuar a próxima semana acompanhando essa transformação, esse início dessa transformação, que é realmente muito bonito de se acompanhar, né? Inspirador para nós também, que também precisamos nos transformar. Então, agradeço a todos por estarem aqui acompanhando essa bela história. Fiquem com Deus. Até a semana que vem.